Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebo mensagens de pessoas que querem entrar nesse caminho. Um dia um jovem escreveu e falou assim: como que eu faço para me tornar um pregador famoso no mundo inteiro? Eu falei: meu, você não está interessado na salvação das almas. Você está interessado na salvação do seu negócio. É isso que você tem que dizer. Que pregador famoso? Ah, você quer ficar pregador famoso? Então faz assim, ó. Você vai ter que apanhar muito, levar muita chibatada, você vai ter que passar fome, você vai ter que naufragar no mar, ficar noites no meio do mar, nas ondas, agarrando numa tábua, você vai ter que ser preso, vai ter que passar fome, e vai ter também que ser decapitado no fim. Veja a vida de Paulo. Esse é o pregador mais famoso que eu conheço, é Paulo. Tá aí. Quer ser como Paulo? Tá aí, lê em Atos e nas Epístolas, você tem a descrição de como ser como Paulo. Mas quem quer? Ah, meu, aí é outra história, né? Você quer ser que nem aquele da televisão lá, todo chique, de anel no dedo, de gravata, terno Armani e todo, né? Esse você quer ser, né? Você não quer ser um homem preso numa masmorra, no meio dos ratos, no meio dos piolhos, dormindo em cima da palha. Você não quer ser assim, mas esse é o maior pregador do mundo. Esse é o mais famoso pregador. Teve um outro também que me escreveu que ele se interessou em congregar somente ao nome do Senhor. Mas ele é pastor. E aí ele perguntou: mas como é que eu faço para... De onde eu vou tirar o dinheiro? Eu respondi: você vai tirar o dinheiro trabalhando, como qualquer outra pessoa. Você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Não é? Você não vai pedir dinheiro, você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Qualquer pessoa faz assim, isso é novidade. Isso aí desde lá no Jardim do Éden, que o Senhor já avisou que Adão ia ter que trabalhar e comer o pão com o suor do seu rosto. E assim vai ser com você também. Imagina se ele ficou interessado. De jeito nenhum, sumiu, nunca mais ouviu falar. Já teve um até que veio nas reuniões aqui, ele era um pastor presbiteriano, e ele foi, acho que, desligado, porque o cara era picareta demais, né? Ele foi desligado. Digo isso porque aconteceu um fato. Eu tinha um escritório de arquitetura aqui em Limeira. Logo que eu mudei para Limeira, eu voltei de Goiás, e eu e um irmão, que é engenheiro, abrimos um escritório. E daí tinha uma sala sobrando na frente do escritório. Eu falei: vou aproveitar essa sala. Comprei lá um lote de bíblias e disco de hino e alguns livros de biografias de missionários e tal, e pus lá, porque não tinha nenhuma livraria, né? Na cidade tem uma banca numa praça lá, mas não tinha nenhuma livraria cristã. E eu só perdia dinheiro, porque eu comprava um livro, lia o livro, via má doutrina, jogava no lixo, comprava outro, via má doutrina no lixo. E teve esse cara que daí eu resolvi fechar, estava precisando de dinheiro. Fechei o escritório, fechei a livraria, né? E pus à venda o estoque que eu tinha de livros, bíblias e discos e tal. E esse cara apareceu interessado em comprar, esse pastor. Ele e mais um que era conhecido meu de infância, que anos depois ele ficaria preso, esse outro, né, que foi meu amigo de infância, ficaria preso no Rio de Janeiro por tráfico de drogas. Nem sei se já está solto, acho que já soltaram aí. Mas aí o pastor, os dois eram sócios, eles iam abrir uma livraria cristã, uma banca cristã, em sociedade. Então eles compraram, os dois compraram o meu estoque da livraria. Ah, meu, e daí para receber? Não tinha jeito. Ligava lá, ele atendia: aqui é a casa pastoral. Casa pastoral, tá. Mas e o dinheiro que você me deve? Como é que fica, né? Olha, foi tantas tentativas, que um dia eu liguei para ele e falei assim: olha, fulano, da casa pastoral, sabe aquele dinheiro que você está me devendo, dos livros e tal? Não precisa mais pagar, ok? Considere uma doação para você e para sua igreja, que eu já pus aqui no meu fundo perdido. Então não precisa. Mas o que? Não. Vou dormir agora sem pensar mais no assunto, pus uma pedra em cima. Pode ficar com esse dinheiro. Anos depois, ele ia aparecer numa reunião,
soube que ele tinha sido desligado lá da presbiteriana, ele apareceu numa reunião porque ele soube que não tinha pastor na reunião. Então eu pergunto, por que ele estava interessado na reunião? Aí eu tive que explicar muito bem para ele que não tinha e não iria ter também. Ele achou que estava faltando, que a gente estaria precisando de um pastor para pôr lá na reunião. Então esse tipo de gente, isso tem de monte aí na cristandade hoje. E tem que ser um pouco de desconfiômetro ligado. Porque às vezes a gente se converte, mas o fato de você se converter a Cristo não significa que você fica bobo. Não vai ficar tonto por isso. Você vai ter que continuar com o seu desconfiômetro ligado para não cair vítima desses malandros que existem no mundo religioso. A coisa mais fácil que existe hoje é alugar uma garagem por aí, botar uma placa lá com um nome bonito de igreja e começar a pedir dinheiro. E muitos tontos vão lá. Infelizmente, muitos cristãos inocentes, né, ingênuos, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, e vão cair no golpe. Isso quando não tem também depois o cara ser preso. Uma vez o cara foi preso, que ele abusava das membros da igreja e ele colecionava calcinhas. A polícia, quando entrou no escritório dele, já tinha caixas de calcinhas, né? Ele era fissurado em calcinhas. O cara era doente. O cara era um doente. Então, isso aí, metade da culpa é do malandro, mas a outra parte da culpa é do cristão que não abre os olhos. Uma vez eu conversando com uma senhora que morava perto de uma casa que eu morei, e ela tinha frequentado uma igreja em São Paulo, uma grande igreja, que era uma coisa assim, enorme, né? E ela reclamando, falava assim, irmão, esses olhos aqui que o bicho há de comer, ela falava assim, viu cada coisa lá que você não imagina, sacos de dinheiro. O pastor arrancava cordão de ouro da mulher e falava assim, isso é do diabo, e já passava pro assessor dele atrás, assim, para vender, claro, né? Vender, vai fazer o que com cordão de ouro? Jogar no lixo, né? Pôr no recicláveis? De jeito nenhum. A esposa do pastor pedia roupas para um bazar para os pobres, né? Para uma obra de caridade para os pobres. Então, aí foram descobrir que ela abriu uma loja num bairro afastado da igreja e lá ela vendia as roupas que os membros traziam de graça para ela, roupas novas, não aceitava roupa usada, só roupas novas, e ela punha lá para vender nessa loja. Então isso aí é culpa, claro, dos picaretas que fazem isso, mas é culpa também dos que seguem esses picaretas, porque se tivesse pessoa com desconfiômetro bem azeitado, bem calibrado, enxergaria. Não ser ingênuo. Então, olha, por exemplo, de Paulo. Aqui no nosso capítulo, Paulo está mostrando qual é a atitude e o comportamento de um pregador do Evangelho. E ele vai pôr depois no versículo 8, assim, nós sendo-vos tão afeiçoados, ou seja, gostando tanto de vocês, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, nossos próprios sentimentos, porquanto nos éreis muito, muito queridos. Ele não está falando isso aqui com dolo, de engano, para falar assim, deixa eu falar essas coisas, que daí eles vão abrir a carteira, dar mais dinheiro. Não. Ele já deixou muito claro que ele trabalhava. Ele não precisava de dinheiro. Porque bem vos lembrais, versículo 9, bem vos lembrais, irmãos, mais uma vez o bem vos lembrais, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que cresces. Esse é Paulo. Esse é um exemplo para nós de como sermos portadores da mensagem mais preciosa que existe, na bandeja de prata que deve ser a nossa conduta como cristãos. Porque às vezes você vê aí pregadores que você faz uma busca pelo nome do pregador na internet, porque hoje é fácil, né?
você consegue descobrir quantos processos ele tem. Tem muitos que têm templos alugados e não pagam aluguel. Estão lá tomando o processo, a pessoa tentando receber o aluguel, às vezes a pessoa é dona do imóvel e é uma pessoa já de idade, que aquele imóvel, o aluguel do imóvel é a sua forma de subsistência, e o pastorzinho lá, espertinho, simplesmente se omite de pagar os aluguéis do templo. Fica com toda a receita, fica com todo o dinheiro que entra e não paga, às vezes, o próprio dono do imóvel que precisa para a sobrevivência. Tem muito disso. Eu tenho muito contato com muita gente nesse círculo de cristão, então sempre recebo reclamações do tipo. Então, esse é Paulo. Que a gente possa ser mais como Paulo e menos como um religioso dentro do sistema da cristandade. Eu não creio que a gente possa chamar de falsas ovelhas, né? Um que é incauto, porque só o Senhor conhece os que são seus. Provérbios 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então, o simples dá crédito a cada palavra. Tem uma outra versão que ela fala: o ingênuo acredita em qualquer palavra, mas o precavido atenta para os passos que dá. Depois tem uma outra, tem mais alguns versículos que falam disso. Em Provérbios 7, 7, vi entre os incautos, vi entre os simples, na tradução João Ferreira de Almeida, ele chama de simples. Descobri entre os moços um moço falto de juízo. E aqui ele vai falar de um que é seduzido por uma prostituta, não é? E depois Provérbios 8, versículo 5, ele também: entendei aos simples a prudência, e vós insensatos entendei de coração. Então, mais uma vez, os incautos, ele chamando a atenção para que eles que eles devem entender a serem prudentes. Em Romanos 16, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples ou dos incautos. Percebe? Exatamente esse aqui é o exemplo perfeito desses que com palavras levam a pessoa na conversa. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, aqui ele está falando dos homens que entrariam no rebanho, versículo 12, começando no versículo 12, 2 Pedro 2, 12, mas estes como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Então esses aqui eram homens que já estavam no meio dos cristãos, participando das festas de amor deles, dos almoços de comunhão, né, das ceias de comunhão que eles faziam. Quando eles se banqueteavam, eram homens que se deleitavam em enganos, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. E aí ele compara esses como Balaão, né, que amou o prêmio da injustiça. Balaão que amou o prêmio da injustiça, que estava mais interessado no dinheiro do que na justiça de Deus. E esse versículo 14, na outra versão, ele fala de almas inconstantes, mas tem uma versão também que fala
de incautos, iludem os incautos, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Então, o que é um incauto? Um incauto é um que não tem cautela, é um que não presta atenção. É que nem quando você vai andar numa calçada cheia de buraco, você tem que andar cauteloso, não é? Porque você sabe que pode tropeçar, cair, pisar, entortar o pé. Então você tem que ser cauteloso. Então eu sugiro aos que escutam esses pregadores de TV pedindo dinheiro, sejam cautelosos. Sejam cautelosos. Perguntem assim, será que ele não está me enganando? Porque ele vai enganar com palavras doces, ele não vai xingar você. Ele vai enganar com palavras suaves, palavras doces. Lá em 2 Timóteo, deixa muito claro como vai ser, ou como seria, os homens da cristandade. Aqui não está falando de pagãos, de adoradores de ídolos, nada disso. Como seriam esses nos últimos dias. 2 Timóteo 3,1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Ou seja, ele não tem dó de passar a faca na conta do membro da igreja, não tem dó. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Desses afasta-te. E aí no versículo 6 ele fala, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, mulheres burras, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, elas têm tantos desejos de ficar rica, de arrumar marido, de curar uma doença, talvez, que tapa os olhos para tudo, não examina nada, anda pela calçada esburacada sem olhar no chão. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então é preciso ter cuidado. Gente, não sejam inocentes no sentido de engolir tudo que as pessoas trazem. Pediu dinheiro, pisa no freio. Pisa no freio, pediu dinheiro, pisa no freio. Porque na Bíblia não tem nenhum caso de um apóstolo ou de um cristão pedindo dinheiro para si mesmo. Não tem. Tinha para as necessidades dos santos lá de Jerusalém. Percebe? Então, e também muito importante o caráter da pessoa. Eu me lembro, teve uma época quando meus filhos tinham lá os seus 10, 11 anos, 12 anos mais ou menos, nós tínhamos o costume, a família inteira, nós íamos aos sábados de manhã, nós tirávamos o sábado de manhã para visitar cidades vizinhas, cidades próximas de Limeira. Ia de carro, cidade que estava assim a meia hora de viagem só, né? Estava longe. E aí visitávamos Rio Claro, Mogi Guaçu, Americana, Araras. Eu me lembro até que Rio Claro tinha um casamento na matriz da praça, então nós ficamos na porta da igreja na hora que o povo saísse para dar folhetos evangelísticos, né? E a pessoa sai do casamento, ela acha que aquilo ali faz parte, ela pensa que é o convite para ir no Comes e Bebes depois, né? Você dá um folheto, esse aqui é para você e tal. Eu pensei, muito obrigado. Depois ela abriu, olhava, não é convite para comer, não. Mas até nesse dia lá em Rio Claro, eu percebi que tinha um rapazinho, ele levantou assim no banco da praça e foi num carro, encostou no carro e começou a mexer na maçaneta do carro. Eu peguei, fui até perto dele e eu percebi que ele estava com acho que é miúcha que chama, aquela chave falsa, que você enfia duas chavinhas assim para destrancar, né? Aí eu percebi que ele estava querendo roubar o carro. Eu cheguei com um folheto na frente da cara dele e falei assim, ó, uma mensagem do evangelho para você. O cara tomou um susto tão grande que ele pegou e saiu correndo. Estraguei o roubo dele.
Teve um caso também em Mogi Guaçu, que teve até uns jovens que ficaram interessados, acabamos até indo na casa de um deles, voltamos lá depois, levei um monte de literatura, entreguei para ele para distribuir lá nos irmãos, lá com quem ele congregava, numa igreja. Até que um dia o pastor também me encontrou e veio falar comigo, né? E perguntar e um monte de coisa. E eu falei da certeza da salvação. Aí o pastor falou para mim assim: olha, Mário, eu sei que o crente não perde a salvação. Mas se eu pregar isso na igreja, a minha igreja fica vazia. Vai todo mundo embora. Olha o caráter. Olha o caráter desse homem. Isso não é um caráter cristão. Ele mentia, ele enganava, ele pregava o erro para a sua igreja não ficar vazia. Então isso é o alerta que nós temos que ter hoje contra esses enganadores. Não seja bobo, não. O cristão se converte, mas não fica bobo. É importante saber disso. É Misha, não é Miúcha. A Miúcha é Misha que chama. Eu não sei, eu nunca roubei carro. É Misha, não é Miúcha. Miúcha é o nome da cantora de Bossa Nova. Era o nome de uma cantora de Bossa Nova, Miúcha. Eu não sabia que... Eu pensei que fosse Miúcha. Então é Misha, corrigindo aí. Quem for entrar na profissão, leve uma Misha, não a Miúcha. A Miúcha não vai querer ir junto com você. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.